A Caprone Embriões, sob comando do médico veterinário Ricardo Caprone, atua no mercado de reprodução bovina desde 2020. Localizada em Cáceres, Mato Grosso, cidade que possui o maior rebanho bovino do Brasil, com 1.400.000 cabeças de gado, a Caprone Embriões atua no mercado de produção de embriões in vitro, com mais de 50.000 embriões produzidos. Também faz IATF, transferência de embrião, coleta de sêmen e atualmente está investindo na aquisição de gado de genética de rodeio para projetos futuros. Caprone Embrião, o caminho rápido e seguro para você evoluir com a sua genética. Astros na Arena, o caminho seguro de você comercializar sua genética de pulos. A Gold Company iniciou seu trabalho com touros de rodeio há 42 anos, através da companhia de rodeio Flávio Junqueira. O ano era 1983, época em que era mais fácil conseguir bons animais de rodeio. Com o passar dos anos e a entrada de novos tropeiros no mercado, o cenário mudou. A aquisição de um bom touro encareceu bastante e a disputa de preços começou a alcançar patamares altíssimos. Observando o trabalho de tropeiros antigos como Silvio Meneghello, Tião Procópio e Madrugada, que começaram a apresentar animais, filhos de touros famosos, com vacas de leite de suas propriedades, resolvemos em 1995 levar nossos touros aposentados para a fazenda de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e começar o projeto que hoje se tornou a Gold Company. Através de suas fêmeas de genética criteriosamente selecionadas há 30 anos, a Gold Company produziu vários touros renomados que pularam em grandes rodeios do Brasil, como B9, Toa Toa, Para Juízo, Zé Pretinho, Baguaçu. Genética Gold Company, venda permanente de vacas, bezerros, tourinhos e touros de rodeio. Alto desempenho, segurança e precisão. O robô Invencível Cowboy foi desenvolvido para oferecer máxima performance com o menor esforço do animal de pulos, garantindo longevidade e rendimento. Com um projeto inteligente e materiais de primeira, é a escolha ideal para quem busca eficiência sem abrir mão da responsabilidade. Conheça mais e adquira o seu com Edgar Lázaro, especialista em soluções de alto nível para o rodeio. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai estar assistindo o nosso programa. Hoje nós estamos aqui na cidade, não entendi ainda se aqui é Polônia, União Paulista ou Monte Aprazível, mas nós estamos aqui no centro de treinamento do João Roger, o cara aí que está fazendo muito sucesso, principalmente nas competições e na comercialização de animais de pulo. É um cara aí que descobriu, né, tem um dom maravilhoso que eu tenho certeza que ele herdou do pai, do neto, né? Que é essa visão de saber comprar o animal certo, que são um jogo muito arriscado, né? Se bobo entrar nisso, né? Ô, João, comprar um bezerro aí de 50, de 100, sem futuro nenhum, é o que a gente já viu muita gente fazer e errar pelo momento. Então, eu acho que essa visão aí que ele tem, enfim, ele vai contar para nós aqui segredo de treinamento, de tratamento, né, de mineralização e principalmente de compra e venda e competição desses animais. João, a gente não pode começar um programa com você sem falar do Neto. O Neto, ele entrou no rodeio quando? Flávio, eu nasci em 90, ele já tinha touro. Então ele tem que ter entrado um pouco antes disso aí. Já até falou números para mim, uma vez, e datas, mas eu não lembro exato. Mas ele também começou montando, quando moleque ali e tal, quebrou o braço e na época minha avó já brecou. E aí ele começou já a criar uns tourinhos ali para continuar no segmento. Então, Flávio, falar do João Lucas, ele é o meu maior orgulho da minha vida, meu
meu primogênito, sempre nasceu apaixonado por boi. Primeira palavra que ele falou na vida dele, quando nenê, foi boi. Não falou nem pai nem mãe, falou boi. Então dá pra imaginar o tanto que ele ama esse raio desses boi, né, cara? Então ele, desde molequinho, mexendo com nós lá com os boi, treinando boi, mexendo. Ele ia sozinho, desde moleque, desde 15 anos, 14 anos e pouco, sei lá, ele já ia pra rodeio quando podia. Ele é muito responsável demais, desde molequinho mesmo, ele já é muito responsável. Caprichoso demais, sistemático no último mesmo. Ele é muito caprichoso, detalhista, né? Que sempre me considerei um dos melhores do Brasil para ver o que ele faz hoje. E ele me superou longe, eu acredito que ele me superou bem. A visão dele já está bem evoluída, muito evoluída, né? E na parte da genética a gente vem aprendendo muito aqui nos Estados Unidos e ele aí, e é uma coisa nova para o Brasil, mas aqui é muito antigo. E ele também se inteirando sempre do que acontece aqui, do que acontece aí, ele foi melhorando a cada dia, né? E o negócio de rodeio, você sabe, é um mistério, o amor que ele tem nos boi, cara. A pessoa quando ama demais o que faz, sempre faz com excelência, né? Ele é um orgulho para mim, que ama o que eu amo também. Vamos dizer, ele é minha herança no rodeio brasileiro aí, que eu deixei, fiz a minha história, mas agora a história tá na mão dele, né? E eu desejo tudo de melhor, de felicidade para ele, de sucesso na vida dele. Com certeza ele fez história e vai fazer uma marca também, como eu deixei no rodeio, ele tá deixando a marca dele. Foi teu pai, Paulo Emílio, acho que eu colaborei um pouquinho também, que conseguiu dar o suporte para o rodeio de touros se tornar o que se tornou. Porque a gente, naquela época, nasceu uma base de peão muito forte, e se não fosse essa turma entrando com a base de touro, a gente não ia ver os espetáculos que a gente viu na arena, do Adriano, do Vilmar, do Rogério, nos animais que existiam antes desses tropeiros. Vamos falar do teu pai, Neto, Beto Tribulato. Então eu vi a colaboração que eles deram, muita gente não percebe isso. Acho que a evolução foi só por causa do peão, não existe isso. Tanto é que, fazendo uma parte aqui, a gente viu o retrocesso que foi o rodeio de cavalo, porque não existia animais, e o que ele virou agora com bons animais. Então, eu uso o cavalo sempre como exemplo, porque no cavalo a gente vê muito claro, né, o tanto que a genética é importante. Sim. Porque no Brasil a gente tem aquela comparação. Comparar a boiada de genética hoje com a boiada do Neto é difícil, mas você comparar as tropas de cavalo de genética de hoje com as tropas de 10, de antes da pandemia, né? Sim. É completamente diferente. Então, isso que eu falo da importância desse pessoal, dessa galera que foi tropeiro aí nos anos 90, trouxeram para levar o Brasil a tantos títulos mundiais, a chegar onde nós chegamos agora. E teu pai foi um dos grandes caras que fez isso. Você nasceu dentro desse ambiente. Desde de pequenininho você se vê. Sim. Dentro do rodeio. Em 90, quando eu nasci, meu pai já tinha touro. Em 93, foi o primeiro título dele até de melhor boiada do Barretos. Em 93, ou com 3 anos, ele ganhou o melhor boiada do Barretos. Você lembra disso? Não lembro. De 93 eu não lembro. 3 é muito pouco. Em 93, meu pai tinha 20 anos. Eu tinha 3 anos. O que você lembra de você no rodeio? Você tem a memória? Eu lembro ali do Caiçara. Final rodou pra esquerda agora, meu povo. Cadê a palma? Escapou dançando. Maradona. Pouco, mas aí eu já tinha 6 para 7 anos, é a boiada do Cadete, que ganhou a melhor boiada do Barretos também. Uhum. Foi quando o Rogério Ferreira ganhou o Barretos 97, né? Uhum. Aquela boiada eu já me recordo muito. Ali meu pai já até colocava eu no brete ali, puxava o CD de um boi ou outro, ele segurando eu, igual eu até faço com o meu moleque hoje. Mas ali eu lembro bastante. Agora, do passado, recordações mais de fitas mesmo, que na época eu colocava para assistir e tal. Uma lembrança que eu tenho dessa época, uma coisa que a mesma época, tinha a mesma idade, de 3 a 4 anos, quando o Zé Louco morreu, dele eu lembro. Porque o teu pai era um grande amigo e parceiro do Zé Louco. Sim, eles estavam juntos até no rodeio, né? Eu lembro, eles viajavam muito juntos. Eu lembro uma vez que eu tava voltando com o Neto do rodeio de Americana. Tava no carro do teu pai, nós furamos um pneu ali na Anhanguera.
E ele começou a lembrar, puta merda, se o Zé Louco estivesse aqui com nós, e começou a querer chorar, entendeu? Que era o parceiro dele mesmo de... Acho que ajudava ele com os boi também, se eu não lembro tanto, mas era o parceiro que viajava muito lá. Por isso que você lembra do Zé. Eu lembro muito. Eu até lembro dele nessa época de 3 ou 4 anos e não tenho tantas recordações do touro. O Zé Louco foi um grande competidor, começou com o Silvio Meneghel, depois começou a andar sozinho, andar com o Neto e foi um dos primeiros acidentes fatais que o rodeio de touro proporcionou, não sei se é esse o termo correto, mas ocasionou, que foi o cascalho lá no rodeio de Presidente Prudente, que era um rodeio muito top na época, era o rodeio dos cowboys mesmo, antes até de Jaguariúna, depois pegou esse título e tudo mais que os vaqueiros faziam lá. Todos assistiam ao rodeio de Presidente Prudente dentro do rancho Quarto de Milha. Um cowboy veterano de 28 anos, José Arceste Ragazzo, o conhecido Zé Louco de Macaubal, iria montar o touro cascalho do Valtinho Pereira, nas lentes do Albert, as últimas imagens da última montaria do Zé Louco. Na primeira foto, o Zé Louco aparece como de costume, próximo da corda, com o peito estufado e o braço livre com muito estilo. No decorrer dos pulos, Cascalho conseguiu tirar ele da corda. Uma posição complicada, porque normalmente o corpo é arremessado para frente. Naquela época não havia colete e o peito do Zé Louco choca-se contra o chifre do Cascalho. Zé Louco cai desnorteado, afobado, com as fraturas no peito. Cascalho continua pulando, girando para a direita e involuntariamente pisa no rosto de Zé Louco. O salva-vidas americano Lloyd Ketchum consegue atrair a atenção do Cascalho, tirando ele de cima do Zé Louco. Zé Louco foi encaminhado para a UTI e os médicos fizeram de tudo. E Zé Louco lutou até o meio-dia do domingo, quando foi constatada a sua morte. Enfim, João, quando você falou que desde pequeno, você estava me contando agora, vem cá um pouquinho, Zé, você vai aparecer agora comendo doce. O Neto fez com o João o que o João está fazendo com o Zé. Dá a volta aqui. Vem aqui no meio de nós. O El Zorreiro tem 2 recordes nacionais. Melhor nota no dummy e melhor nota no Classic, que ele obteve agora lá na prova da Criar. No dummy pouca gente sabe, mas olha o sedenzeiro aqui, ó. Como é que foi dar sedem no boi lá? Fala perto do tio aqui pra tua voz sair. Foi legal? Você jogou na cara do teu pai que deu 93 e cacetada por causa do seu ou não? E com a última apresentação do touro, é o Zorreiro, de propriedade do João Lucas Ogier. Gosto da sedem, gosto que o peão de cai, né, filho? Não gosto muito que para, não. Valeu, Zé. Então é isso. Você começou que nem você tá fazendo com o Zé agora, o Neto sempre te incentivou. Sempre quis que eu desse sedem nos touros ali. E aí eu fui crescendo, né? Até então ele sempre segurava eu ali para dar sedem num outro boi, mas com 15 anos eu já ia no rodeio sozinho. Né? Naquela peãozada difícil que era naquela época. Sim, com aquela boiada boa e eu lembro até hoje que um dos primeiros rodeios que eu fui sozinho mesmo, eu tinha acho que 14 anos, foi em 2005 em Fernandópolis. Que eu faço no aniversário no fim do ano, né? Então Fernandópolis é mais pro início ali, eu tinha 14 anos de idade. A visão que você se arrisca, não sei se é o termo certo, para você, porque você tem muita bagagem para entender, mas você compra animais novos muito caro, né? Sim. Você pode falar quanto você pagou no Zorreiro aqui? E com que idade? Ele tinha 1 ano e meio. Então, a visão de enxergar que esse animal vai produzir, que você acha que você tirou dessa bagagem que você tem de ter nascido no meio? Ah, com certeza. Com certeza. Igual a gente citou aquela hora no off aqui, eu acho que tem muitos animais que às vezes eu até ser sincero, com certeza, até pela experiência deles maior que a minha,
meu pai enxerga certas situações em futuros de um touro que eu acho que pouquíssimas pessoas, se falar de certos animais, o cara vai falar, o cara tá delirando, entendeu? E Falar de um animal bom, ele achar que ele fala, não vai virar. eu acho que é bom hoje, mas não é um animal que talvez vai ter uma longevidade, e não é o estilo que eu gosto, eu acho que esse animal, a hora que começar a parar muito nele, ele vai regredir. E eu acho que 99% das vezes que ele me citou de um touro que até em pensamento ali era o contraditório do que eu pensava, E aconteceu o que aconteceu o que ele falou. E quando eu mostrei o El Zorreiro para ele, que foi igual quando ele viu o Mickey Mouse, quem mais me incentivou a comprar o Mickey lá atrás foi ele. Quando não roubou ainda, muito novinho, que também foi um investimento alto. Na final lançou, Mickey Mouse rodou, tá na mão, ele vem na fase, mandando legal, cresceu da montada, fez a meia música, levou fechado, uma salva de palmas. Ele já desce de pé, consciente, comemorando. Esse touro pulou na final do rodeio de Barretos no ano de 2024. Dos touros mais respeitados do Brasil. O irmão dele comemorando lá de cima do brete. E um competente Eduardo Matos. Mas falando do El Zorreiro, eu conheci por conta do Júnior me mostrar o vídeo, e quando surgiu a ideia, eu sabia que era uma parceria entre o Júnior, Marcelinho Antonelli e Marinho, então era 3 donos, né? O valor eu sabia que ia ter que ser mais expressivo. Tudo rico, não precisa de dinheiro. E eu mostrei pro meu pai falou, se eu fosse, se você tiver condição de comprar, faz um investimento que eu acredito muito que ele possa ser o que você imagina que ele vai ser, sim. E eu arrisquei ali, por ser muito novo, né, Flávio? Um garrote ainda de robô, num valor... que ninguém tinha pago esse preço, não foi divulgado para ninguém, mas não tinha tido um negócio desse até então, um animal de um ano e meio, né? Não. E já com a ideia de que eu pudesse recuperar um pouco desse investimento nas competições, por mais que o valor de uma prova não é um mega valor, mas se ganhasse 5 aqui, 8 ali, 7 ali, já vai ajudar a pagar a conta. Ia ajudando, era um animal que a gente fez uma negociação parcelado, né? Então eu tinha que fazer acontecer e torcer para que ele realmente atingisse o público que a gente esperava. O que teu pai fala hoje do El Zorreiro? Ele gosta muito dele. Muito. Ele chega a falar que é o melhor animal que já apareceu no Brasil, às vezes, ou ainda não? Comigo, dos meus, meu pai sempre dá uma seguradinha. Mas ele gosta muito dele. Eu acho que dos 3 de valores ali, ele foi um que ele acreditou muito nele, assim, Acesso negado, Mickey Mouse e El Zorreiro. Você acredita que ele gostou mais pela conversa Eu acredito, dele? Assim, pelo estilo. Meu pai gostava demais do bipolar, né? Então, assim, tem alguma semelhança na hora do pulo ali, daquele movimento do pescoço tal, que às vezes muita gente nem percebe, que ele fala, cara, ele faz igual o avô fazia, né? Ele pula até lembrando um pouco mais até o avô do que mesmo o pai. Então... Eu acho isso também. Mesmo no leilão da Criar, ele deu uma embaladinha com o pescoço, que é o bipolar escrito, sim, né? Sim. Então eu acredito que ele goste muito dele, igual eu também gosto dele ali. É que tudo é muito novo, a gente fica até com medo de ficar criando muita expectativa. Mas a gente que enxerga, tirando que ele é teu ou não, além de eu achar que ele é o melhor animal de genética que já apareceu, e que se Deus quiser vai ser superado logo, porque a genética não para de melhorar a qualidade, ele provou pelos números, né? Melhor nota no dummy, melhor nota de todos os tempos agora no Classic. Tem competidor numa situação totalmente desfavorável a ele, porque ele não é um boi de Classic ainda, né, João? Você antecipou. Sim, a gente antecipou. Se esse boi tivesse nessa prova com a força que ele vai ter daqui a um ano, para ser Classic, era um ponto, talvez 2 pontos a mais, né? Sim. Então talvez ele mesmo quebre esse recorde com a força física dele aumentando, né? Eu acredito. É que sim, talvez outra pessoa no meu lugar poderia ter outra atitude, né, Flávio? Ele tem idade para pular no Futurity, porém ano passado ele foi campeão no Futurity, recorde de nota, ganhou, né?
tudo que tinha para ganhar, vamos dizer assim, e aí continua com ele no Futurity. Você tomou essa decisão por isso, porque já tinha tudo que ganhou, ou porque você enxergou que já era necessário? Ô, Flávio, as duas coisas. Eu achei que fisicamente ele estava mais avantajado do que seria um porte adequado para manter no robô, né? E então eu pensei assim, se ele for esse ano bom, mas menos que o ano passado, eu não sei se seria, né? Eu pensei que não seria válido, né? Porque as pessoas também, parabenizar, bastante gente parabeniza na hora que dá certo, mas pulou, deu 90, agora já não deu mais 93, né? Porque a gente não pensa na desproporcionalidade, né? Porque você põe um robô de 12 quilos num boi de 300, é um gabarito. Sim. Na hora que esse boi tá nos 500 quilos, você continuar com o robô, então assim, eu achei isso em conjunção aos tudo que ele tinha ganho, conquistado, e aí pensa nisso, aí passa pro Classic. E agora fica um ano de férias, vamos dizer, um ano parado e só no ano seguinte, ou então já vamos tentando aprimorar. E aí eu optei por já levar e Deus iluminou, dá tudo certo. Cara, e assim, ó, bastidores, né? Como o tropeiro, o criador, peão também é a mesma coisa, mas estamos falando do nosso lado aqui. Tem que ser forte psicologicamente, né? Porque quando você levou ele na primeira prova, que ele já pegou a segunda, eu falei, o João errou, ele antecipou esse boi. Eu julguei. E eu acredito que grande parte, porque como você tá com a melhor peça ali, você vira alvo de crítica. Sim, todo lógico. mundo tem, ou quer criticar por criticar, ou mesmo por inteligência. Eu falei, o João errou. Você firmou no negócio e em Jaguariúna já mostrou que o caminho era esse mesmo, né? Sim. Bateu recorde nacional, ganhou a prova e, enfim... É o touro do momento que tá todo mundo falando, todo mundo conhecendo. Aí nós vamos chegar nesse touro que você... Que época? Depois de quantos anos você pôs ele no leilão? Depois de... não completou um ano. Deu ali na casa de 11 meses. E aí, para quem não é do ramo, esse mesmo touro que ele comprou por 200 mil com 1 ano e meio, foi vendido no leilão da Criar Leilões, uma iniciativa fantástica de fazer um pool de criadores de quarto de milha. Foi isso, né? Se eu tiver com algum erro aqui do que eu enxergo do mercado, você me corrige. E você vendeu 50% dele por R$1 milhão, atingindo o valor total de R$2 milhões desse animal. Uma história da gente contando, foi um pool, foi isso, foi aquilo. Eu acredito que para se chegar nessa venda teve muita negociação, articulação, regras. Conta um pouquinho de toda essa história para nós, com eles que te procuraram da Criar, você que sugeriu, de onde surgiu essa ideia, quem são esses parceiros que entravam. O Flávio, lá atrás, no meio do ano de 2000, do mesmo ano que eu comprei ele, né? O primeiro talvez que me procurou, foi até por intermédio do Ivo, foi o Sidney Júnior. O Ivo já estava com alguns animais do Sidney na casa dele. Sidney Júnior é o bambambam dos três tambores, né? O Sidney me procurou, eu estipulei um valor para ele ali, na venda dele inteiro, 100%. E aí o negócio não andou e o ano foi tocando, a gente foi, terminamos o ano. Fazer uma parte. O Sidney te procurou como criar ou como criador de genética? Criador. Queria comprar para ele mesmo, isso. E aí, nessa especulação, vamos falar assim, sobre o touro, eu falei o valor de 100% do animal. A gente não tinha terminado o ano do campeonato ainda. Que valor você falou? Você pode falar? Eu acho que na época era 800 mil, nele inteiro, total. Aí, passou mais, isso era mais ou menos em agosto. Aí tinha mais duas competições para o final do ano. Aí a gente não deu andamento no negócio ali, ficou estacionado. Chegou no final do ano, ganhamos o touro do ano, teve a saída da nota de 93, o recorde e tal, e no intermédio dessa situação foi negociado um Mickey Mouse, venda de 50%. Os neloristas lá no leilão da PBR em Londrina. Isso. Londrina ou Campo Grande? Foi Campo Grande, né? Enfim. Foi Campo Grande. Foi 50%, 50%, 600 mil, 200. Um touro que saiu daqui também. Saiu daqui. Pastor aqui? Pro Chico, sim. Parceiro do acesso de competição. E aí, Flávio, ali eu pensei na situação cara, será que existe possibilidade de estudar alguma coisa de vender 50% do El Zorreiro? Né?
para ele continuar comigo, onde eu achava, que não que a gente sabe mais com ninguém, mas eu acreditava que seria interessante continuar o treinamento dele do jeito que vinha sendo, ele era muito novo, né? Então eu gostaria muito de continuar fazendo parte da vida dele nisso, não só no lado financeiro, mas na história dele, de conseguir, né, ele chegar até lá na frente e se tornar um touro de rodeio. E juntou a situação com acho que como eu pensei na venda, outros pensaram na compra de 50%. O Marquinhos da Saturno me ligou e no começo do ano, quando virou o ano, e perguntou se eu venderia 50% dele, que a Criar ia fazer um leilão bacana relacionado à galera do rodeio e tal, e se tinha possibilidade. Eu falei que tinha possibilidade, eles entraram em contato comigo, me explicou o que era a ideia deles, a minha ideia do que fazer, e ali nasceu a situação da venda real dos 50%, onde 10 pessoas, a gente chama de clube condomínio, é o Zorreiro, né? O Sidney Júnior tá nessa. O Sidney Júnior tá nessa. Então, assim, eu acho que o Sidney ali também ajudou na ideia, né? Onde talvez para ele 800, 100% era um investimento sozinho, depois em 10, né? Onde até, na verdade, tem dois investidores dos 10? Dos condomínios, que tem 2,5% e um tem 10%. Agora eu não vou lembrar exato quem são. O pool de 10 tem uma outra divisão, Isso, não é 10 partes iguais. Entendi. E ali tem o Rafael Paulo, é até duro citar o nome, porque não é todos que eu vou lembrar o nome agora, mas assim, o Sidney Júnior, o Chifrinho do Cavalo. Tudo com artista. Tem um outro que é do Cavalo também é do Nelore, né? E o Caio Prudente, mas assim, na verdade, até porque eu não lembro o nome dos 10, depois a gente vai puxar para poder falar aqui, porque eu fiz um combinado ali com a leiloeira de uma das pessoas tomar a frente, até o próprio Rafael Vilela me ajudou na conversa, porque como era 10 pessoas que eu não são meus amigos, vamos dizer, o Chifrinho eu conheço de muitos anos, o Cid eu conheci agora, mas para que eu pudesse conversar com uma pessoa em nome de todos. Em nome de todos, porque eu faria questão de ser responsável pelo animal. Ele fica na minha responsabilidade, vamos dizer assim, desde nutrição a treinamento, a que hora vai para a prova, se vai, se não vai. Eles podem usufruir da genética, tirar filhos para eles. Mas eles não podem comercializar esses filhos sem ser através de um leilão onde metade da renda seria minha, entendeu? Daqui por 2 anos a gente tem esse contrato. Nossa, então o negócio ficou muito melhor ainda do que você conseguiu montar um negócio. Porque, além de tudo, Flávio, o que eu falei para eles? Se fosse para vender separado, concorda que eu teria um privilégio na situação? Eu ia vender primeiro. Fazer é muito barato quando a gente tem a matéria, né? Entendeu? Você então, pega uma receptora, tira o sêmen do boi e vai embora. Eu não queria que eu fosse beneficiado, nem que eles fossem beneficiados, eu não, entendeu? Eu falei, vamos fazer junto. Então a gente faz os produtos juntos durante 2 anos, a gente comercializa isso junto. Nem você não vende separado. Nem eu vendo separado. Entendi. Você entrou pro pool também na mesma eu mesmo propus isso, para poder ficar algo mais justo, né? Ali, porque senão eu vendo 20 primeiro ali, depois, né, eu acho que atrapalharia eles. Então eu quis fazer de uma forma que eu acredito muito, onde também faz parte do projeto, eu forneci as doadoras para a gente fazer produtos deles em parceria, né? Para essa comercialização, que é onde eu acho que eu consigo voltar com uma grande parte do investimento para eles. Então hoje, se eu quiser um produto El Zorreiro, eu tenho que comprar desse pool. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Ninguém vai ter separado, ninguém vai ter pago. Por 2 anos a gente tem esse combinado que a gente vai fazer isso junto. Esse negócio vai... Não sei se a gente vai conseguir medir através de venda, vai, logicamente. Mas vai render muito dinheiro ainda, né? Eu gosto de falar em dinheiro porque tem muito pecuarista que já está no mercado, tudo mais, e fica pensando... Aonde que isso vai chegar? Nós conversei isso com o André, quero conversar disso com o João agora. Aonde nós vamos chegar com esse mercado? Esse boi não te deu simplesmente essa receita que você atingiu no leilão. Ele tem muito mais negócio para promover, né? Ele pode produzir, inclusive, outros filhos de milhão dentro desse pool, né? Se Deus quiser. O plano é totalmente envolvido com isso. Sim. Para todos verem o tanto que o Rafael chama de pecuária de rodeio hoje
na pecuária é um agregador de valor muito grande, né, João? Sim, sim. E eu, falar a verdade, o Flávio, como eu nunca tive sócio e tal, então assim, se torna uma mega responsabilidade, ainda mais em cima de um touro desse. Mas assim, eu acho que o mais satisfatório para mim é, se Deus quiser, eu conseguir fazer com que ele dê o retorno para esses investidores, sabe? Eu volto a falar da força psicológica de um criador que nem você. Porque você dá cedência, escalar esse boi, viajar com ele para ir numa prova, na responsabilidade de mostrar para 10 que puseram 1 milhão no negócio, aí o coração aperta mais ainda, né, João? Ah, com certeza. Tem que... Com certeza. Mas assim, a gente coloca Deus na frente para iluminar. Acho que quem faz certo, Deus ilumina. E eu acredito muito no touro, mas com certeza a responsabilidade muito maior. Eu nunca tinha passado por isso, né? Até então, se der certo, der errado, o problema é somente meu, É né? que nem quando eu mexia com rodeio, foi crescendo a coisa, e foi de PRT para PBR, você fala, nossa, cada dia está aumentando a confusão. É mais ou menos isso, né? Não Ô, João, vamos falar um pouquinho. Eu conheci a trajetória do seu pai muito de perto, porque a gente trabalhou muito juntos, né? Depois eu vi você criança, eu vi que você foi pro laço. Como que foi? Você teve um distanciamento do rodeio? Você sempre esteve ligado ao rodeio, comprando e vendendo touro? Ou como que foi esse período aí que eu não te vi? Você estava no rodeio ou estava só laçando? Não, quando eu laçava, eu ia também no rodeio. Aí talvez um distanciamento um pouco ali foi quando meu pai vendeu. Aí ele teve a boiada lá, recapitulando lá atrás, em 97, vendeu pro Valtinho Pereira. Não, Em 93 ele vendeu pro Valtinho, depois vendeu pro Filipão, aí depois voltou, vendeu pro Tércio, aí voltou de novo, vendeu pro Bentinho, né? Aí depois dessa do Bentinho, que foi 2007 já, todas as vezes que ele voltou, o período que ele ficou foi curto. Eu acho que o maior tempo que ele teve depois que eu me lembro foi ele 2003 até 2007, que era boiada Fantasma, Impacto. Abriu a porteira, vai embora João Paulo Salles, olha que boi voador, retorno Impacto, E aí em 2007 ele vendeu pro Bentinho, né? Então vamos colocar de 2003 a 2007. Antes ele tinha vendido a boiada pro Tércio. Nessa venda pro Tércio, eu quero fazer uma parte aqui, que nesse lance de enxergar, quem enxergou o bandido já pulando em rodeio, mas escondido no Goiás, foi teu pai, né? Ele que trouxe ele pro Mundial Toyota, na época que eu tava junto com o Adriano fazendo. Inclusive a primeira saída dele foi lá na Red Events de Aguarino, que já jogou no Ilhavão pra si. E a segunda eu conto em loco aqui. Me desculpa todo mundo que fala tal, mas seu pai estava no CD ali, estava eu, o Adriano chegou nele e falou: maneira nesse boi que senão não consegue mais pôr ele no rodeio, que ele tinha feito aquela tragédia. Certo. Aí eu vi o Neto voltando a cordinha, cara. Se ele falar que é mentira isso, mas na minha cabeça não é isso, porque tem coisas que a gente não esquece. Ele subiu no preto assim, soltou a chave. O boi saiu muito difícil, todo o mérito pro Carlinhos Ventura, mas não saiu naquela violência típica que tinha aquele touro, né? Então eu lembro disso como hoje. E depois disso, ainda foi uma luta para pôr aqueles bois. Era o Adriano brigando com o peão em toda etapa. Breve. Porque ele foi, sem dúvida, um animal fantástico. Depois disso, meu pai, toda vez que ele voltou, o período dele ficar com os touros foi curto, né? Sempre ficava 1 ano e meio e vendia os touros. Montou lotes menores de touros. E aí, depois, quando ele vendeu, pela última vez, eu já estava fazendo faculdade e tal, eu dei uma distanciada do touro de puro, vamos dizer. Meu avô tinha me dado essa propriedade para eu tocar aqui, para ter umas novilhas, um gadinho de corte aqui. E aí eu não tinha mais vínculo interno com venda de comércio de boi e tal. Meu pai começou a jogar negociando gado comercial mesmo. Gado comercial e estava estudando. E nesse intervalo de tempo também laçava, né? Desde molequinho sempre lacei. Aí eu parei de laçar e aí eu comprei um garrote, por conta desse garrote foi o início de tudo. Da genética. Acho que é a primeira vez que eu vou contar isso. Na genética agora. É, mas era um garrote comprei já pulando. Sim. Eu comprei esse garrote em Buritama e foi a volta do Tércio Miranda
2016 para 17 ali, e eu vendi esse garrote por 1 terço. Eu não tinha arena ainda, eu comprei esse garrote por intermédio de um amigo do Rafinha e do Zé lá de Buritama. Me falaram que existia um garrote lá que era muito bom, nós fomos lá ver esse garrote, terrorista. Comprei esse garrote e aí vendi ele pro Tércio, se tornou um bom touro de rodeio. E ali o Tércio falou pra mim que se eu soubesse mais alguns animais, pra posicionar ele e tal, tudo, era a volta dele ali, né? Ele tava com poucos touros ainda. E aí eu falei, cara, meu pai teve muito contato com todos, né, os corretores de touros de todos os estados aí. E ali eu acabei intermediando alguns negócios pra ele e tal. E ele me dava uma comissão disso. Ganhou dinheiro com isso e montou o teu negócio. E montei o meu negócio. Eu falei, eu vou começar a treinar uns garrotes novos, né? Que assim, né, agora, hoje, o garrote novo tem um valor devido às competições, mas até aquela época, né, Flávio? Ninguém queria comprar um garrote. Todo mundo queria um touro de rodeio. Ninguém queria comprar um garrote novo, né? Sim. Então eu falei, eu vou comprar um lotinho de garrote novo, termino de preparar eles. Pago mais barato, igual comprar jogador novo. Isso. E a hora que tiver apto aí no rodeio, eu vou comercializar pros tropeiros. E graças a Deus deu certo. Foi assim que começou. Mas hoje na tua estrutura aqui, a gente viu doadora, viu animais que você comprou, animais que você criou. Você olha a genética para comprar também ou só performance? Flávio, não, hoje em dia sim, né? Até pouco tempo atrás ali eu não mais preocupava mais com a performance, porque era sempre para já revender, né? Mas hoje em dia, como acaba comprando mais novo, vai ficar mais tempo, dá para usufruir às vezes um pouco mais. Esses dois garrotes, esse preto ali e o branquinho, eu comprei do Davi Maurício. Que é parceiro do Juninho Ferreira, né? Criando bem pra caramba, né? Então, vou fazer um programa com ele. Até aquele garrote preto e o branco é meu e do Juninho Testa, do Testinho aqui lá nos Estados Unidos. Nós compramos junto. Aquele chifre? É, o preto de chifre e o branquinho. Agora você vê, já ganhou a prova primeira prova de Classic, ele foi? Foi a segunda prova. A primeira ele ficou em segundo, mas nos Jovens Touros, né? E essa ele foi lá... Já ganhou e já bateu o recorde. Ganhou e bateu o recorde, isso. Eu falei no programa com o André, aquela filmagem que tem do El Zorreiro pulando lá com o Juninho e com o Maurício, que você não aparece, era você que estava filmando, né? Eu vi ele garrotinho, né? Bezerro, na verdade, garrotinho. Bezerro, hoje ele tem 2 anos e 7 meses. Ele é meu já faz mais de 1 ano, ele tinha 1 ano e pouquinho. E ele é o melhor boi que apareceu no Brasil, né, João? Eu gosto demais dele. Ele é muito completo, né, Flávio? Até a idade dele. Os números provaram, sim, né? Sim, sim. Essa semana na prova da Criar lá, até ele obteve a maior nota do Classic, eu vi, né? 92 e pouco, né? Então, foi assim, recorde de Classic já ou ainda não? Foi recorde de Classic. Até então era do acesso, né? Ele tem o recorde de robô e de Classic, futuro de Classic. Esse boizinho murcho aqui, ó, é irmão do Zorreiro. Pai e mãe não, né? Só pai. Só tripolar. Só tripolar. A mãe é Nortão. Esses filhos do acesso também, esse branco foi o primeiro animal que nasceu dele aqui. Ele é maior, né? Os filhos do acesso geralmente dá médio porte. Mas todos eles até agora não teve nenhum que foi descartado. Você já tá montando? Tá montando. Tá tudo com robô? Tudo com robô. Ô João, como é que você faz? Você começa com que idade? Quando nasce aqui, por exemplo? Há 1 ano e meio ali eu começo já a mexer. Por eu ter pouco, né, Flávio, ainda, entendeu? Então assim, eu não tenho tanta pressa de mexer um pouco antes, sabe? Então, um pouco mais de 1 ano aí a gente começa a passar no brete, dar uma manejada, né? E na casa de 1 ano e 4 meses ali, 1 ano e pouquinho, já começa a passar o robô. Seus animais são muito bonitos, né? Você trata... A gente preocupa bastante com a nutrição dos bichos ali, né? Então, graças a Deus... Você trabalha com agrocave? Trabalho com agrocave. O que você usa deles? Eu uso o bezerro de pulo para as vacas e para os bezerros, quando nascido, e o rodeio cave para os garrotes que já estão pulando. E você acha que tem que ter nutrição, né? Além de genética, de tudo. Tem que ter. Não dá mais para competir do nível que você compete sem uma nutrição em cima Não tem como. Até porque a gente começa muito cedo, né, Flávio? Com 1 ano e meio ali,
igual eu falei que a gente já começa a mexer, mas muitos deles já estão levando os animais até para prova, né? Então se não tiver... Tem a parte do desgaste também, né? Com Pra certeza, não ter- com certeza. Igual a gente foi semana passada na prova lá, dá 400 km de distância, né? Andar, aguentar. Aguentar, chegar em outro ambiente, o bicho dá uma estressadinha, já não vai se alimentar direito. Se ele já não tiver ir bem nutrido para lá, com certeza ele vai sentir mais, né? Esses itens não são ração, né? São tudo suplementos que você coloca na ração. São suplementos que eu coloco Da na ração. Agrocave. Sim, suplementos que eu Nas coloco na vacas ração. você usa alguma coisa dele? Uso o bezerro de pulo, que é o pozinho que acreditamos que ele possa ajudar desde da prenhez da vaca, né? Você já usa na vaca? Já uso na vaca. Entendi. Eu uso ele na vaca e nos bezerros até a desmama. Aí depois eu passo pro rodeio cave, que é o que a gente dá Pros machos. pros machos, isso. Mas a minha vacada tem de verdade mesmo mais de 30 anos que eu não ponho gado comercial no meio. Uhum. E sem mentira nenhuma, faz uns 3 ou 4 anos que eu não quebro um animal. É, Eu acho que eles vão criando uma resistência, uma articulação, alguma coisa assim que eu não quebro mesmo. entendi. Graças a Deus aqui também Nossa, teve... eu tô sem fôlego pra falar nessa subida aqui, você não vai postar isso não, pô. Tá parecendo bêbado. Tá duro de falar, Marcelo. Vamos contar a história da arena dos pretos, que você vai inverter? Vamos. O João ainda usa, até agora, o modelo brasileiro. Ó. Todo mundo, cada um fala uma coisa. A gente já conversou um monte de prós e contra. E aí ele vai evoluir para fazer uma arena mista. Isso. Aí Com nós os dois vamos- bretos. Isso, vamos desmanchar a arena por completo, né? Nós aterramos aqui. Fazer aqui. É, a arena vai desmanchar inteiro, né? Tanto a frente quanto o fundo, tudo. Aí cada corredor você vai ter 2 bretos. Um virado para um lado, outro para o outro. Isso, A porteira abrindo de um jeito. de um outra lado do e do outro, isso. Nós vamos fazer Isso desse é uma coisa formato. que eu vou fazer também. Automaticamente ela vai enlarguecer aí o tamanho de 2 bretes, 2 bate-cara, a sedenheira também vai aumentar, né? Uhum. Ela vai ficar mais larga aí na casa de 10 a 12 metros, mais ou menos, acho que é uns 12 metros. Para bezerro você tem equipamento para diminuir ou você só fecha a porteira? Os pra bretes dentro? que estão sendo feitos, todos eles vão ter a regulagem, né? Eles vão regular. Os grandes animais que saíram da tua mão, você gosta mais do breto brasileiro. Eram, E um animal mais mediano, você já gosta mais do breto americano para ele já sair rodando. eu já, acho que é um recurso já é que acumulando ponto consegue... num quesito. Isso, eu acho que a gente consegue... É um recurso ali de conseguir fazer ele rodar mais próximo, né? Com o manejo do brete americano, né? Agora, a máquina sobrevive a tudo, né? Até tropeiro ruim a máquina sobrevive. Sim, sim. Eu lembro no tempo do seu pai, tinha muito isso. Nossa, comprar boi daquele tropeiro lá, ele judia demais da boiada. Então o que é bom melhora pra caramba a hora que vinha na mão de um cara que tratava, que cuidava, que nem né? teu pai cuidava. Sim. Então o tropeiro ruim, mas o touro bom sobrevivia até tropeiro ruim. Era uma gíria que a gente falava na época. O que é bom mesmo e tem que ser muito ruim para estragar, né? É por aí. E aí, pessoal, acho que vocês estão gostando muito de tudo que a gente está vendo aqui no João Roger. E não acabou. Semana que vem a parte 2 do nosso programa. A Caprone Embriões, sob comando do médico veterinário Ricardo Caprone, atua no mercado de reprodução bovina desde 2020. Localizada em Cáceres, Mato Grosso, cidade que possui o maior rebanho bovino do Brasil, com 1.400.000 cabeças de gado, a Caprone Embriões atua no mercado de produção de embriões in vitro, com mais de 50.000 embriões produzidos. Também faz IATF, transferência de embrião, coleta de sêmen e atualmente está investindo na aquisição de gado de genética de rodeio para projetos futuros. Caprone Embrião, o caminho rápido e seguro para você evoluir com a sua genética. Astos na Arena, o caminho seguro de você comercializar sua genética de pulos. A Gold Company iniciou seu trabalho com touros de rodeio há 42 anos, através da companhia de rodeio Flávio Junqueira.
O ano era 1983, época em que era mais fácil conseguir bons animais de rodeio. Com o passar dos anos e a entrada de novos tropeiros no mercado, o cenário mudou. A aquisição de um bom touro encareceu bastante e a disputa de preços começou a alcançar patamares altíssimos. Observando o trabalho de tropeiros antigos como Silvio Meneghello, João Procópio e Madrugada, que começaram a apresentar animais, filhos de touros famosos, com vacas de leite de suas propriedades, resolvemos em 1995 levar nossos touros aposentados para a fazenda de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e começar o projeto que hoje se tornou a Gold Company. Através de suas fêmeas de genética criteriosamente selecionadas há 30 anos, a Gold Company produziu vários touros renomados que pularam em grandes rodeios do Brasil, como B9, Toa Toa, Para Juízo, Zé Pretinho, Baguaçu. Genética Gold Company, venda permanente de vacas, bezerros, tourinhos e touros de rodeio. Alto desempenho, segurança e precisão. O robô Invencível Cowboy foi desenvolvido para oferecer máxima performance com o menor esforço do animal de pulos, garantindo longevidade e rendimento. Com um projeto inteligente e materiais de primeira, é a escolha ideal para quem busca eficiência sem abrir mão da responsabilidade. Conheça mais e adquira o seu com Edgar Lázaro, especialista em soluções de alto nível para o rodeio. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta.